Vou fazer a chamada, hein? Todo mundo aí? Ah, levanta a mão. Para a aula de como investir com inteligência. Gestor imobiliário, professor Gustavo de Mello. Isso aí. Seja bem-vindo. Tudo bom? Seja didático, assim como você é também em sala de aula. E no tete-a-tete com os teus clientes já há quanto tempo no mercado imobiliário? No mercado imobiliário há 2 anos já, Vanice. Tudo bem? Tudo bem. Dá um friozinho na barriga toda vez que a gente pensa em empreendimento, até aquele que seja expert já no assunto. Né? Ai, que eu não me arrependa, que depois eu diga, uau, né? Sigam-me os bons, façam o que eu fiz. Como se sentir extremamente seguro comprando um apartamento na planta, ciente de que não há nada palpável ainda ali? É bem interessante essa sua pergunta, porque você está vendo um papel, você está vendo uma maquete, você está vendo uma promessa. E você sabe que muitas vezes promessa não vai até o fim, né? Isso em várias coisas da vida. Imagina num empreendimento. Eu acho que as dicas principais que a gente tem que tomar quando a gente vai comprar ou adquirir um imóvel na planta, primeiramente é entender a idoneidade dessa empresa, ou seja, dessa construtora, dessa incorporadora, saber o perfil dela, saber quais são as obras que ela está fazendo, o prazo médio que ela está entregando, não está. É uma empresa nova no mercado, dá uma investigada no CNPJ dela para saber quando que ela foi criada, de que forma que ela foi criada, quem são os sócios. Se já tem algum BO no histórico. Se tem algum perfil aí de problemas, né, do passado em relação aos seus empreendimentos. De obra abandonada, gente, né, em que a pessoa já pagou as parcelas até determinado estágio e ela consegue de volta? Você já viu algum episódio assim? Já consegue alguns recursos de volta, não o todo, porque infelizmente a empresa muitas vezes ela não é idônea e quebra, literalmente, né? Então, a pessoa, às vezes, consiga recuperar uma parte desse patrimônio, mas nem sempre ela consegue. Então, acho que as dicas principais é entender qual que é o perfil dessa empresa, saber se ela é idônea, se ela está realmente no mercado, se ela é uma empresa séria, se é uma empresa que vai entregar o produto que ela está prometendo também, estudar sobre este produto. A gente sabe que tem produtos que chegam no mercado que, infelizmente, não vão ser entregues porque ele não tem perfil de consumidor, ele não tem perfil de entrega, ele não vai ser entregue dentro daquele prazo. Então, estudar para se levantar muita suspeita já de início. Fazer um levantamento. Saraiva de Resende, construtora, Smart Home, agora também construtora, em Cascavel, que é do grupo Saraiva de Resende, tem 26 anos de história, tá? Então, é só pesquisar, não precisa nem se aprofundar, que vai ver o quanto pode ir ali e assinar, depois de ter lido o contrato, em todas as circunstâncias, sempre. Vamos para as vantagens. Quanto a menos a pessoa paga quando compra o apartamento no lançamento, se comparado com aquele que compra na entrega das chaves ou logo depois, de terceiros? Depende muito do produto, Vanice. Então, assim, se a gente está falando de um pré-lançamento, uma tabela zero, como a gente costuma mencionar, se é um apartamento, se é uma casa, se é um loteamento, né, depende muito do formato do imóvel, você tem um ganho de 40%, 70%, em alguns casos até você pode dobrar a relação do teu investimento frente ao capital que você adquiriu. Tá? Então, é uma questão muito de você analisar o produto que está sendo ofertado, ao valor que ele está sendo solicitado e entender se o mercado tem brecha para fazer esse crescimento. Vou dar até um exemplo aí que você mencionou sobre o caso da Saraiva de Resende. Recentemente, a Smart Home lançou o primeiro empreendimento dela, que faz parte do Grupo Saraiva, e esse produto, chamado Dr. Marcelo Rodrigues, foi um case de sucesso, que inclusive está sendo até estudado aí pelas demais incorporadoras. Em menos de 30 dias, praticamente a totalidade do edifício foi comercializado. E por que dessa estratégia? E por que funcionou? Um valor de metro quadrado interessantíssimo para uma região. A média aqui em Cascavel é de quanto por metro quadrado? Varia em torno de 5 a 7 mil reais, dependendo do padrão do imóvel, pode chegar a 10 mil reais o metro quadrado. Localização, tudo. Localização, diferenciais de entrega, se vai ter um porcelanato específico, um gesso, algo diferenciado. Então, essa é a média do mercado, mais ou menos. A pessoa está interessada em comprar esse apartamento, né, hipoteticamente, para morar lá. Ela já tem um menor no qual ela mora.
ela pode entregar esse aqui como entrada, mas dizer assim, eu continuarei morando nesse meu cantinho por 5 anos, enfim. Até que seja entregue. Até que seja entregue. Tem como? Tem, depende Para não pagar aluguel, Isso, né? Em outro depende lugar. do formato que você negocia com a construtora ou com a incorporadora. Existem vários casos que a gente conhece, que a gente trabalha no nosso dia a dia, que a construtora aceita esse produto, sendo 30%, 40%, 50% do outro produto que ela está adquirindo, não mais do que isso, porque a construtora ela tem que ter uma margem também para que ela tenha esse ganho em relação ao produto que ela está pegando, né, como permuta, e aí ela permite que a pessoa fique nesse imóvel até a entrega do próximo. Mas isso depende muito de como você negociou com a construtora e, claro, se ela aceitou esse perfil também dessa possibilidade de negociação. Então, depende muito do formato da construtora e do formato de negociação que você vai ter com essa. Compensa aquele que tem condições pagar tudo à vista no lançamento? Depende, tudo depende. A gente até fala no mundo administrativo que as pessoas mais endividadas é aquelas que têm mais dinheiro. Por quê? Porque elas usufruem do financiamento, do parcelamento, para elas adquirirem bens e esses bens se pagarem ao longo do tempo. Eles mesmos vão se pagando com um aluguel, com uma valorização, com uma majoração. Então, depende. Você tem um recurso bom guardado que você não está precisando dele naquele momento, não vai fazer falta para você, uma liquidez imediata, ou um recurso, por exemplo, para uma questão de saúde ou familiar, tudo bem. Pague à vista, adquire aquele bem. Mas se você tiver capacidade financeira, se você tiver aval financeiro para parcelar ou financiar, faça isso, porque aí você... Não tem um descontaço? Também você pode negociar um desconto, mas às vezes as margens de desconto no à vista não são tão válidas quanto você deixar esse dinheiro empreendido em um outro departamento ou área que você pode trabalhar com essa margem de ganho e esse juro em relação a esse dinheiro investido em um único patrimônio, por exemplo. Nessa prova você tiraria quanto? Nota 10? 7? 4,5? Vamos analisar, né? Fazer um estudo de caso mesmo de todas as vertentes. Se a pessoa não tem dinheiro, nem um imóvel para entregar na entrada, ela pode financiar desde o princípio? Pode, dependendo do produto também. Então, produtos aí com um valor menor, um valor agregado menor, a gente chama de VGV, Valor Geral de Venda menor. Como, por exemplo, produtos Minha Casa Minha Vida, que tem um teto máximo de R$350 mil. Produtos ligados a um programa habitacional aqui do Paraná chamado Coapar, que tem também uma faixa de valor específica. Esses produtos, algumas incorporadoras e construtoras permitem, inclusive, o parcelamento da entrada. Geralmente, a entrada está na faixa de 20% do valor do imóvel. Então, vamos dar um exemplo. Um imóvel na faixa de R$300 mil. 20%, a gente fala de R$60 mil. Esses R$60 mil, geralmente, você teria que pagar à vista, no ato da contratação desse imóvel ou na aquisição desse bem. No entanto, no caso de alguns imóveis específicos, e dependendo, claro, do formato que a construtora fez, esse imóvel e esse empreendimento, você consegue parcelar essa entrada. Então, existem casos de construtoras que conseguem parcelar essa entrada em 24, 48 vezes, e aí, neste exemplo que eu estou mencionando, você vai pagar R$2 mil, R$3 mil por mês, para fazer um parcelamento da sua entrada na compra desse bem. E o restante, os outros 80%, nesse modelo que eu estou exemplificando, você pode pagar no saldo, na entrega das chaves, como a gente menciona, com recursos próprios, ou então você pode financiar com um sistema financeiro, por exemplo, num banco. Mais pontuais. Mais pontuais. São casos específicos de produtos específicos também. Porque aí tem a questão de valor, tem a questão estratégica da empresa, porque a gente está lembrando, um empreendimento vai alguns milhões para você edificar. Se você não tem essa brecha no teu caixa, ou seja, se você não tem recursos, se você não tem um financiamento, se você não tem um caixa hábil, esse recurso vai sair do bolso da incorporadora e da construtora. Então, se ela não tem um caixa muito bom, não é uma estratégia muito sólida ela parcelar uma entrada a perder de vista apenas para vender aquele produto. Ela tem que ter solidez. Aquela pessoa que deu os 20% de entrada vai parcelar o restante ali, ela pode dar em balões semestrais, anuais? Pode. A gente chama Tem que quitar tudo até a entrega da chave? Não, não. Depende do imóvel que ela está comprando, a gente pode financiar no saldo, na entrega das chaves, 80% do valor total desse imóvel.
Muitas vezes o que acontece é que, para diminuir a quantidade deste financiamento, essa pessoa ela dá reforços até a entrega, que é os balões que você mencionou, que podem ser semestrais, podem ser anuais, bianuais, aí depende muito de como que você tem Produtor rural recurso. falar na safra, eu dou tanto. Safra, safrinha, aqui é muito tradicional na nossa região, né? Então, até as próprias construtoras e incorporadoras, elas fazem o chamado plano safra, né? Até empresas que vendem veículos, elas fazem muito este plano safra. Então, elas adquirem ali 6 meses, né, de prazo para essa pessoa, ela vai lá e liquida um balão, depois, anualmente, e assim, ela diminui o valor desse imóvel quando ela vai fazer o financiamento do mesmo. A gente providenciou até papel aí para você, caso precise desenhar, para que fique mais claro, fazer cálculos e tudo mais. Sobre taxas, eu sei que é burocrático, é bastante chato, né, para muita gente que é leiga, que não tem um domínio né, disso tudo. Não é o teu caso. Né? Então, nos ampare, por favor, o que tem que ser levado em consideração? A gente tem que conhecer um pouquinho dos chamados índices, Vanice. Eu acho que todo mundo, na verdade, tem que conhecer um pouco dos índices. É um pouco chatinho, porque a gente fala de números, taxas, né? Flutuações, porcentagens, mas eles são importantes quando você entra nesse mercado imobiliário. Porque a economia também não vai ficar completamente estável por 6 anos, 5 anos, 7 anos. Se a gente voltar a 3 anos atrás, a gente teve uma crise gigantesca devido à pandemia, né? Isso afetou muito o mercado imobiliário. E em índices que estavam tranquilos, podemos dizer assim, eles tiveram uma afetação muito grande. Então, nem sempre, como você mencionou, esses índices vão estar adequados à realidade. Por isso que a pessoa que for investir em imóveis, ela precisa conhecer. Vou dar alguns exemplos aqui para você. Primeira coisa, você tem que conhecer um pouco sobre a Selic, que é a taxa de juros básico da economia. Essa Selic é o que vai dar o centro para toda a direção de financiamento bancário, por exemplo, para a aquisição de um imóvel. Hoje, essa taxa está em 12,75% ao ano e ela está em uma projeção de queda. Quer dizer, hoje um financiamento ainda é oneroso, é caro, mas com o passar dos meses e com este índice caindo, haverá uma redução desta taxa. É a tendência. Automaticamente você se financiou um imóvel e pegou a uma taxa superior, depois de um certo tempo você tem que obrigatoriamente ir a um banco fazer uma negociação para reduzir essa sua taxa, senão você está pagando muito acima do que o mercado está cobrando. Mas não espere que o gerente vá buscar. O banco não vai bater na sua porta, não. Isso é você que tem que fazer essa pesquisa, saber realmente o que o banco está oferecendo para que você não pague mais juros do que realmente é necessário. E o banco, como você falou, ele não vai vir atrás de você perguntando, Vanice, você quer reduzir o seu juro? Isso não vai acontecer. Outro índice muito importante, quando a gente fala, por exemplo, em investimento para locação, imóveis de aluguel, é o IGPM. Esse índice ele foi muito utilizado em contratos de aluguel. Mas, novamente, vou dar um exemplo. Para precificar, você está dizendo? Para precificar e majorar o valor do aluguel. Então, a gente fazia contratos e atrelava a esse índice, o IGPM. E esse índice, durante a pandemia, ele teve uma flutuação naqueles 2 anos principais da pandemia, 20 e 21, de mais de 25%, quer dizer, cresceu 25%. Então, imagine lá, o Gustavo tinha um aluguel de R$1.000 em 2019. Ao final de 2022, esse aluguel já estava em 1.250. Então, porque ele sofreu um índice de valorização de 25%. Como está hoje? Hoje, o índice está negativo. Aí que está o problema. Para o locador, para a pessoa que está locando aquele imóvel, esse índice, neste momento, não está tão interessante. Por isso que ela tem que entender quais os outros índices que ela poderia utilizar para melhorar esse contrato de locação. Mas pelo menos mais fácil de alugar é? É mais fácil de alugar, mas para o locatário está ótimo, porque ele não tem o reajuste do aluguel já há um certo tempo. Nesses últimos 12 meses, só para você entender, está negativo em 5%, pouco mais de 5%. Então, quer dizer, se a gente voltar a 12 meses, em tese deveria cair 5% o valor do aluguel? Em tese, sim, mas a gente sabe que os índices não retragem, eles não retornam. Sendo assim, a gente não tem redução de aluguel, mas a gente não tem valorização do índice de aluguel. Então, por exemplo, esse índice não é hoje um dos fatores interessantes para se utilizar na locação de imóveis. É uma curiosidade, antes que eu esqueça, a partir de qual valor uma parcela de apartamento? Hoje, depende da renda da pessoa.
Tá? Então, se a gente trabalhar com financiamento bancário, ele não pode ultrapassar 30% da renda da pessoa ou da família. Nem é liberado se ultrapassar esse percentual. Não pode. Então, por exemplo, a Vanice lá tem uma renda de R$10.000. Não pode ultrapassar R$3.000 a parcela que ela vai pagar nesse imóvel mensalmente. Senão, o banco ele não libera esse financiamento para ela, ou se libera, ele libera uma quantidade menor. Em vez daqueles 80% que eu mencionei, vai liberar 70%, 60%, 50%. E aí, essa diferença, a Vanice tem que tirar o dinheiro do bolso para ela pagar esse valor aí dessa diferença. Então, não pode ultrapassar 30% da renda da pessoa. Muita gente fica com o pezinho atrás, dizendo, ai, mas vai que no meio do caminho tenha um imprevisto e eu não dê conta das parcelas. É muito importante ler o contrato. Isso é fundamental. Assim como a gente falou dos índices, que também vão ter a valorização contratual, como o caso do INCC e o IGPM, que hoje estão na casa de 3% ao ano, que é a margem de correção do contrato, a pessoa também ela tem que se ligar muito em relação a quando ela não conseguir amortizar aquela dívida que ela tem com a construtora ou com o banco. O banco é um caso mais sério ainda, né? Mas no caso da construtora, sempre leia aquelas entrelinhas ou aquelas linhas pequenininhas lá que as pessoas costumam passar em branco, né? É importante saber qual é o prazo que eu tenho para pagar ou liquidar aquela minha dívida, quanto tempo de amortização eu tenho, se realmente eu posso atrasar e por quanto tempo eu tenho esse período para atrasar, porque dependendo do contrato que você amarrou e você assinou, lembrando que você assinou, você pode perder sim o seu imóvel e o valor que você investiu nele você também perde. Na maioria das vezes, o que acontece quando dá tudo certo, eu digo no que deu errado, porque o plano era ir até o fim, né? A construtora pega o imóvel de novo, a pessoa tem que se virar e a construtora ela recolhe o imóvel para a carteira dela de novo e ela coloca à venda novamente. A construtora não perde, ela deixa de ganhar num determinado momento, mas ela não perde. Quem perde é a pessoa que não se programou financeiramente e acabou entrando num prejuízo. Isso é muito sério para a pessoa que adquiriu esse bem. Tem gente que talvez já tenha vivido a experiência de construir a própria casa. E aí lá, né, nossa, tinha feito um super planejamento, muito organizado e tal. De repente, gastou 3 vezes mais do que imaginava. Quando eu vou comprar um apartamento que está em fase de construção, não existe esse perigo também? De daqui 2 anos, enfim, falar, não, essa não vai ficar nesse valor aí que a gente passou, porque, né? Teve um acréscimo aqui, eu tive um gasto a mais. Faremos um... Acontece muito quando a pessoa vai construir um bem próprio, uma casa, como você mencionou. A gente, às vezes, pode ter uma valorização muito acima do que a gente tinha previsto para gastar. No caso de um apartamento com uma construtora, isso está amarrado em contrato, está descrito no contrato qual é o índice possível de valorização ou de regressão ou de aumento no caso de custos. A maioria das construtoras, elas abatem para si o próprio custo a mais em relação ao imóvel. Claro, isso vai estar descrito no contrato. Então arcam com o prejuízo. Elas que arcariam com esse prejuízo, né, que está dentro da margem do lucro delas, reduz o lucro delas, e aí elas acabam, então, pegando para si, podemos dizer, esse prejuízo em relação a um custo maior, por exemplo, na construção de um imóvel. Então, sim, é interessante você pesquisar com uma construtora, e novamente volta ao tópico número 1 da nossa fala, né, uma construtora com idoneidade, séria, que esteja no mercado há muitos anos, como é o caso da nossa amiga Saraiva, e saber realmente como que é o perfil dela para ver se ela tem capacidade também de usufruir esse custo também. E é muito interessante porque a Saraiva de Resende, inclusive, tem fama de entregar até um pouco antes do combinado, porque tem esse lance do atraso também, que dá uma dor de cabeça que a pessoa programou o Natal com a família, já reservou até o salão gourmet, né? E aí não foi entregue. Com a Saraiva de Resende, olha, o pessoal fica eufórico, tanto aqui em Cascavel quanto Campo Grande em Campo Grande também, sempre corretíssima. Nos prazos. O que mais? Estou vendo letrinhas. Eu lembrei, você falou sobre a Saraiva de Resende, é importante a gente lembrar que a Saraiva ela é uma das poucas construtoras que está fazendo 4, 5 edifícios ao mesmo tempo. Então, você tem que ter uma equipe muito bem formatada ao seu lado, muito bem quista, muito bem planejada, com uma boa mão de obra, para que ela possa entregar, então, o produto que foi planejado pela engenharia, pela arquitetura, dentro daquele prazo estabelecido em contrato.
Se nós pensarmos, por exemplo, no produto Square, da Saraiva de Resende, hoje é um dos maiores produtos aí do interior do Paraná. A gente sabe que é uma das maiores obras de edificação aqui da nossa cidade. O prazo é lá para dezembro de 27. Então, eles têm um grande empreendimento e, portanto, eles têm que ter uma equipe muito coesa, que entregue o resultado e entregue a obra dentro desse prazo. Por isso que, quando a gente vai adquirir um bem, a gente tem que saber muito bem qual é a construtora que a gente está adquirindo, qual é a sua idoneidade, a sua história, para saber se ela vai entregar. Como você mesmo mencionou, Saraiva de Resende, há mais de 2 décadas, quase 30 anos já no mercado, sempre entregando obras dentro do prazo e, às vezes, até antes do prazo, né? Então, este é um produto aí bem interessante, seja Square, seja o Dr. Marcelo Rodrigues, que a gente falou, que serão entregues no prazo. Quase, ali na Rua Souza Naves. Tem o edifício Tofik Elias Klein também, fase de construção no início, ainda ali na Londrina, o edifício Francisco Henrique Reis, que tem apartamentos de porte um alto maior, padrão. né? Muito bacana. Por exemplo, o edifício Isaac Newton está no acabamento. Sim. Em quais circunstâncias compensa comprar o apartamento também, mesmo ciente de que não é na planta, né? Na entrega das chaves? Aí a gente teria que voltar um pouquinho lá para a parte do marketing. Todo produto ou serviço, ele tem uma linha do tempo. Ele nasce, ele desenvolve, cresce, chega a uma maturidade e aí ele entra num declínio. Só que esse declínio, no caso do produto construção civil, é a entrega da edificação. É quando você vendeu na tabela, quando você vendeu na planta, quando você vendeu na maquete, vendeu num papel, como a gente mencionou no começo, você não tem o produto pronto, você não tem o produto esquematizado. Mas você a gente tem vê através uma prévia. de simulação, a gente vai no decorado. Né? No caso do Isaac Newton, que é um produto que já está a vias de entrega, esses apartamentos disponíveis é para quem quer morar realmente. Porque o ganho da margem, para quem comprou na tabela 0, aconteceu já há algum tempo. Que é para o investidor. Para o investidor, aquela pessoa que quer ter um ganho gigantesco na revenda desse imóvel e assim por diante. Então, essa pessoa que vai adquirir um apartamento que está em vias de entrega ou que já foi entregue, que já está pronto, é uma pessoa que realmente vai morar nesse imóvel, que ela vai residir nesse imóvel. Então, uma pessoa que pesquisou questão de localização, geografia, as benfeitorias do imóvel e entendeu que aquele imóvel teve a valorização necessária, teve a margem de ganho necessária para que ela pudesse, então, residir naquele imóvel. E o caso do Isaac Newton é outro case de sucesso, assim como foi o caso do Dr. Marcelo Rodrigues. Ele vendeu, logo em vias de fato, quase todo o imóvel. Hoje existem 2 unidades ainda disponíveis e o prédio está praticamente pronto. Então, essas 2 unidades vão ser vendidas possivelmente, como mencionei, para alguém que vai residir nesse imóvel, para alguém que vai ficar nessa localização. Que aí não é muito questão de preço, como você me disse, porque nem preço vale a pena. Às vezes, você tem que se pensar no valor daquele imóvel. O valor que eu digo, entender geografia, localização, benfeitorias, e aí o preço não é o forte, mas sim o valor que a gente está dando àquele imóvel. Geralmente, na negociação, são aceitos terrenos, terra, veículos, o que mais? Geralmente, os imóveis, cachorro, como a gente falou, a gente até brinca, abacaxi, o que tiver. Não, depende muito do que a construtora quer para o seu portfólio. Isso tem que ser entendido muito a questão do plano diretor de cada município. Se a gente for pensar em Cascavel, ela teve uma mudança no plano diretor recente, onde houve uma projeção de onde a cidade vai avançar para os próximos 20 anos. Então, hoje, com esse novo plano diretor, a gente entende que a cidade ela está planejada a crescer para a região oeste da cidade. Isso significa o quê? Significa que a margem de ganho para a região oeste da cidade vai ser maior do que em outras áreas da cidade, haja vista que o plano diretor vai permitir uma expansão maior para essa região. Região Oeste, a gente fala, então, aqui a região da FAG, Tropical, Parque Verde, estas regiões como um todo, que tiveram um aumento no seu plano diretor, uma expansão nas suas áreas no plano diretor, elas terão, claro, um ganho maior. Então, voltando ao que você falou anteriormente, numa negociação a gente tem que avaliar. Meu imóvel fica na região Oeste. Opa, ele tem uma metragem interessante, ele tem um valor de mercado interessante, eu posso utilizar ele no meu portfólio
pensando futuramente numa expansão da cidade. Aí a construtora aceita. Uma Aí- sala comercial Aí também. ela verifica a possibilidade de agregar isso para o portfólio dela. Quando trata-se de um apartamento na planta, a pessoa vai direto na construtora para fechar o negócio? O ideal, e isso é bem interessante que você tocou, que sempre, qualquer negociação imobiliária, seja ela com construtora, seja ela com uma pessoa física que constrói uma casinha ou que constrói um sobrado, algo nesse sentido, que passe por um corretor de imóveis. Por que isso é fundamental? Porque o corretor de imóveis ele vai ter o know-how, a experiência, a expertise e o conhecimento atrelado que eu cresci e todos os seus cursos de formação o deram para que ele, então, possa entender de negociação, de índices, de formatação de contrato, de verificação contratual também, registro em cartório e assim por diante. Porque vamos imaginar o seguinte, eu, Gustavo, vou lá em uma construtora, bato a porta dela e solicito um apartamento para aquisição. Qual é a minha garantia que eu estou fazendo uma boa negociação? Quem disse para mim que aquele valor realmente é o valor correto do mercado? Quem falou que eu não estou perdendo com aquela negociação? Ou que a metragem está correta, porque vai que depois aquilo não é entregue, não é entregue da forma que estava atrelado no dia que eu conversei com a construtora, que foi há 4 anos atrás, um exemplo Porque hipotético. as piores dores de cabeça tem tudo para serem evitadas, né? Claro, e é para isso que existe o corretor. E aqui em Cascavel nós temos mais de 2.000 profissionais formados, né, com o Cresci Ativo. Então, utilize-se dessa massa, dessa mão de obra, porque é esse profissional que vai auxiliar você, que vai te dar todo o respaldo, todo o conhecimento, a habilidade que ele adquiriu, o nível de conhecimento de negociação que ele tem e a garantia contratual em relação à entrega desse produto também. Qual que é a diferença entre o perfil daquele que compra para revender, né, assim que é entregue o apartamento, e aquele que compra, sei lá, 7 apartamentos no mesmo prédio ou mais para alugar? Sentimento. É interessante essa palavra, porque... Nossa, eu esperava qualquer coisa. No meu dia a dia, eu recebo muitas pessoas com a seguinte frase: eu tenho uma casa que eu herdei da minha mãe ou da minha avó e agora eu preciso me desfazer dela, mas assim, o preço é esse, eu não abro mão disso. Quem disse para você que o preço é esse? Eu vi que o meu vizinho vendeu, que o meu amigo vendeu. Isso a gente chama de preço sentimental. Então, assim, às vezes as pessoas adquirem bem, como você mencionou no exemplo. E aquele que vai comprar não está nem aí se tem ou não a plantinha, a pimenta que a tua avó não, muitas vezes vai derrubar aquilo lá, né? Então as pessoas elas colocam um valor no bem ou adquirem um bem pensando nessa questão sentimental. A diferença para um investidor que compra 6, 7, 8 é que ele não agrega um sentimento àquilo. Para ele, aquilo é apenas um produto que ele vai comprar e vai se desfazer, vai ter a margem de ganho e depois ele vai revender lá na frente. Então, existe essa diferença. A questão sentimental ela é muito séria, né? A gente até brinca que muitas vezes, uma casa foi avaliada em tanto, mas ela não vale tudo aquilo não, está mais no sentimento e no coração da pessoa mesmo. E na vontade dela de vender também, né? Porque se você quiser, mas não querendo... Aí não vai ficar parado. Não tem muito disso? Tem bastante que você, gente, né, que você colocou assim, não vou vender. Então, não vai vender, porque vai ficar parado mesmo. Né? Já vi circunstâncias assim, a pessoa oferecer, mas no fundo ela quer que o outro recuse. Ela quer ficar com o imóvel. A gente vê muito disso no dia a dia também, Vanessa. Por que morar em apartamento? Primeiramente, porque há uma diminuição dos nichos familiares, né? As grandes famílias deixaram de existir. Hoje a gente vê a substituição até dos filhos pelos pets, né? E a questão da comodidade. Tá? Muitas pessoas estão trocando, sim, imóveis residenciais. A gente tem N exemplos aqui na cidade de casas gigantescas com grandes metragens que estão à venda há muito tempo, porque essas pessoas elas entenderam que aquele produto ele dá, além de um custo muito alto para manter e fazer uma manutenção, está atrelada também à questão da comodidade, né? Então, as pessoas hoje elas querem ter uma certa liberdade que muitas vezes uma casa de 500, 600 metros vai te proibir. E te proibir em qual sentido? Você vai gastar o seu tempo sobrando para fazer uma limpeza, cortar uma grama, limpar uma piscina, uma área de lazer, e que num imóvel, por exemplo, um apartamento,
essa quantidade de tempo que você perde está atrelado à área de lazer que outras pessoas vão fazer. Passar a chave ali, né, ou a senha dela Vou viajar na porta, agora. Tchau. Chegando no final né? do ano agora, como exemplo, uma casa, você tem que se preocupar com cerca elétrica, câmeras de segurança, ronda vigiada, porque a gente sabe que os índices de violência também estão aumentando a cada dia. Infelizmente. E num apartamento, você, como bem mencionou, passa a chave, com agora as fechaduras com biometria, você só vai lá, nem precisa nem levar a chave junto, né? Vai lá, fecha seu imóvel, vai viajar, pega o seu carro, seu avião, enfim, vai curtir as suas férias com a sua família. E numa casa você vai ter sempre aquela preocupação: será que alguém pulou no meu muro? Será que alguém o vento derrubou aquele negócio? Exatamente. Então, existe essa preocupação, sim. Claro, né? E cada um com as suas razões, com os Sim. seus motivos, tanto para morar em casa quanto em apartamento. Saraiva de Resende tem feito a parte dela. Você também, excepcional, Gustavo, maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada. Eu espero que o pessoal aproveite o tempo livre, sempre que tiver, para colocar no papel, fazer planos. Se não tem, né, condições agora, se não está à vontade para bater o martelo já, que pelo menos logo ali, nos próximos meses, numa virada de ano, sei lá, que 2024 seja assim, bem propenso já para fazer parte desse clube. É uma categoria de gente que se encontra e se entende, né? Falar, então esse passou para esse time. Muito bom, de investidores de imóveis. Obrigado, Vanice, pela oportunidade, obrigado pelo espaço. E só uma mensagem para todos. Lembre de investir em imóvel, porque valorização do imóvel a gente tem ao longo do tempo, ganho de imóveis a gente tem ao longo do tempo. Aquele valor que você ganha, por exemplo, investindo em qualquer outro benefício, em qualquer outro investimento, ele é passageiro. Os imóveis, eles ficam. Então, lembre de investir. Guarde um recurso, se planeje, auxilie a sua família, que o imóvel ele é para sempre e sempre você vai ter um ganho com ele. Sem mais, Vanice Fiorentin Podcast por Saraiva de Resende.